Minhas cordiais saudações a todos aqueles que fielmente, nos acompanham aqui pelo nosso podcast da nossa querida Diocese de Limeira. Bom, hoje vamos meditar o Evangelho, quinto domingo da Quaresma, dia 6 de abril de 2025. Estamos chegando ao término do tempo quaresmal. O Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, é o episódio da mulher adúltera. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em adultério. E, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? Eles assim diziam para colocá-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistisse em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, no Evangelho que acabamos de ouvir, São João, Jesus chama a nossa atenção para a universalidade do pecado. Infelizmente, todos nós, sem exceção, somos pecadores. Tanto que todas as missas começam pelo ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos. Santa Teresa d'Ávila já dizia: fantasia louca da casa. Por atos, palavras, tem palavra que machuca mais que um soco. Que omissões quando a gente pode fazer o bem e não o faz. Infelizmente, somos todos pecadores. É uma luta cotidiana, tanto que a conversão dura a vida inteira. É um processo que dura a vida inteira. Mas Jesus não minimiza o pecado. Ele sabe que o pecado não é um caminho aceitável, porque gera infelicidade, injustiças, rouba a paz e traz a morte. Porém, Jesus também não aceita pactuar com uma lei que, em nome de Deus, gera morte. Quando você quer curar uma doença de uma pessoa, você dá o remédio para salvar a pessoa. Você mata a pessoa. Jesus quer acabar com o pecado e salvar o pecador. Ele condena, sim, o pecado, mas quer salvar o pecador, recuperar o pecador. E aqui eu me refiro a uma passagem do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Esse é o grande ensinamento do Evangelho que acabamos de ouvir. Deus não quer a perdição do pecador, mas que se converta e viva, seja feliz. Condenar o pecado, mas salvar o pecador. Essa é a sentença dada por Jesus no Evangelho de hoje. Condenar o pecado, mas salvar o pecador. Santo Agostinho fez um belíssimo comentário sobre essa passagem do Evangelho de São João, capítulo 8. Diz assim: o Senhor deu a sentença, mas contra o pecado. Eles queriam uma sentença, Jesus deu, mas contra o pecado, não contra a mulher. Ou seja, ele condena o pecado, não a pecadora. Porém, Santo Agostinho chama a atenção para outro ensinamento importante nesse episódio. Jesus pede à mulher para mudar de vida e faz um apelo à conversão. E Agostinho diz assim, belíssimo pensamento de Agostinho, diz assim: com efeito, se Jesus tivesse minimizado o pecado, teria dito: nem eu te condeno, mulher, vai e viva como quiseres. Não, Jesus não disse isso, mas disse: vai em paz, mas de agora em diante não peques mais. Nesse episódio, fica claro que o nosso maior inimigo é o apego ao pecado, que pode levar-nos ao fracasso da nossa existência.
Deus deseja para nós somente o bem e a vida. Por isso deixou-nos o sacramento da confissão para libertar-nos do pecado, libertar-nos do mal. Puxa, é tão gostoso que a gente escuta o Padre dizer, vai em paz e o Senhor te acompanhe. Puxa vida, é um recomeço, é uma vida nova. Esse outro detalhe importante do Evangelho, esse gesto enigmático de Jesus, escrever no chão. Pena que o evangelista não fala o que ele escreveu ali, né? Nós sabemos o que ele escreveu. Porém, alguns estudiosos levantaram a hipótese de que Jesus escreveu no chão os pecados de todos aqueles homens que rodeavam aquela pobre mulher, surpreendida em adultério. E foi pôr lá os pecados deles. Por isso, foram saindo quietinho, um após o outro. Por quê? A consciência pesou. Tem um documento do Concílio Ecumênico Vaticano II chamado Gaudium et Spes, Alegrias e Esperança. O número 16 diz assim, a consciência humana é um sacrário vivo, onde só Deus penetra. E a frase de Jesus, né? Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Com exceção de Jesus, todos ali eram pecadores. E o detalhe, Jesus escrevia inclinado sobre a terra e não olhava para eles. Por isso puderam ir embora livremente, sem sentirem-se julgados. Desse modo, os mestres da lei e os fariseus aprenderam a olhar para dentro de si mesmos e a reconhecer seus próprios pecados, não ficar olhando os pecados dos outros. Aprenderam o caminho da conversão. Qual é o caminho da conversão? Ter os olhos direcionados não sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Justamente por isso, não devemos marcar as pessoas pelos seus desacertos, pelos seus erros, nem realizar julgamentos precipitados. Eu me lembro de uma dinâmica que eu vi alguns anos atrás, um pregador colocou uma cesta com laranjas, né? E pediu, era uma para cada pessoa que participava do encontro. Pediu, pega essa cesta, e pegaram. Aí no final da palestra dele, ele falou assim, devolvam a laranja. Devolveu, ele mexeu lá e falou assim, duvido vocês a pegarem a mesma laranja. Aí o pessoal foi mexendo e pegaram. Aí alguém falou assim, eu achei que você ia fazer algo desse tipo, então meti um X aqui na minha laranja. Outro disse assim, a minha tinha essa marca amarela aqui, eu gravei bem. A minha era mais pontiaguda, tá? E cada um foi dando um argumento. E daí ele falou assim, pois é, da mesma forma que nós marcamos a laranja, muitas vezes marcamos as pessoas. Fulano, não presta, por isso, Beltrano. E muitas vezes prendemos as pessoas ao passado. Deus perdoa, não nos deixa presos nos nossos pecados passados. Esse evangelho toca na raiz de muitos de nossos costumes não bons, como esses que eu acabei de citar. Certo, não pegamos em pedras contra o próximo, mas lama sim. Quando eu falo lama, estou falando de difamação, crítica destrutiva, calúnias. Quanta lama é lançada na pessoa do próximo em certas conversas. Quanta lama é lançada na pessoa do próximo em certas conversas. O Papa Francisco afirmou o seguinte, a respeito desse evangelho. Os fariseus e os mestres da lei foram embora, renunciando a apedrejar a mulher. Essa cena convida cada um de nós a ter consciência de que somos pecadores e a deixar cair de nossas mãos as pedras da difamação, da condenação, da bisbilhotice, fofoca, que às vezes gostaríamos de atirar contra o próximo. E conclui o Papa Francisco, quando falamos mal dos outros, lançamos pedras, nos tornamos semelhantes aos fariseus e mestres da lei. Quando difamamos o próximo, nos tornamos semelhantes aos fariseus e mestres da lei. Cuidado com as redes sociais. Quanta difamação, quanta calúnia, quanta coisa que não é verdade. É como atirar pedras nas pessoas. Agir como os mestres da lei e os fariseus. No fim, só permanecem Jesus e a mulher. A mísera e a misericórdia de Santo Agostinho. A miséria e a misericórdia. E assim Jesus abre para essa mulher um caminho novo, criado pela misericórdia. Um caminho que exige o seu compromisso de começar uma vida nova, de evitar o pecado. Trata-se de um convite também válido para cada um de nós. Neste tempo de Quaresma, somos chamados a reconhecer nossos pecados, pedir perdão a Deus e recomeçar a nossa vida. E o perdão divino nos concede a paz, como eu disse. Como é bom, vá em paz, ao término de uma confissão. O perdão divino nos concede a paz,
leva-nos a recomeçar uma vida nova. E aqui concluo essa reflexão com o pensamento do grande teólogo São Paulo. Diz assim: o amor de Deus é maior que qualquer pecado. Romanos 5,20. Onde aumentou o pecado, superabundou. É maior ainda a graça divina. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.